vereador Francisco Antônio Alves Rodrigues. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Vamos dar prosseguimento às nossas atividades nesse 12º Eneja, que tem sido uma coisa que tem nos motivado bastante. A participação efetiva de todos os forenses, de todas as pessoas que vieram nas delegações, presença dos educandos e educandas, que tem nos dado também motivações, e possibilitado reflexões da prática de sala de aula. Acredito que esse seja um encontro que nos fortalece enquanto sujeitos atuantes na educação de jovens e adultos, na busca pela garantia e efetivação desse direito. E essa mesa tratará disso, da luta pelo direito, pela defesa do direito à educação. Vamos ter, dialogando conosco, Daniel Tojeira Cara, ele que possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e mestrado em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e tem experiência na área de ciência política, com ênfase em teoria política e políticas públicas, associativismo, juventude, educação, sociedade civil, movimentos sociais. Enfim, nós vamos nos organizarmos da seguinte forma para esse momento. Nós temos 1 hora, nós dispomos de 1 hora para esse debate. Aí vamos reservar da seguinte forma: 30 minutos para a exposição de Daniel e reservaremos os outros 30 minutos para que vocês possam estar participando, trazendo questões, porque consideramos que isso é muito rico quando nós temos a possibilidade, a oportunidade de ouvir as pessoas presentes no encontro. Então, passo a palavra ao Daniel para a sequência desse momento. Bom dia. Alô? Tá dando para ouvir, gente? Não, tá baixo, né? Aumentou aí. Beleza, maravilha. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do Eneja, do 12º Eneja, em especial aos fóruns que têm tido articulação com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Fórum de São Paulo, o Fórum de Minas Gerais, o Fórum do Amapá, o Fórum do Ceará, que tem bastante interlocução lá com o nosso movimento PNE para valer, o Fórum da Bahia, que a gente começa a ter uma interlocução mais próxima. Então, essa é a primeira vez que a campanha se faz presente num Eneja, e esse é um espaço que nós consideramos primordial para a construção das políticas públicas no Brasil, e é um espaço primordial também para a organização da nossa luta, porque infelizmente, depois eu vou trazer dados para vocês, cada vez mais, quando se observa o orçamento do governo federal e a forma como o governo federal tem trabalhado, a questão da educação de jovens e adultos, ela não se transforma numa prioridade cada vez menos cuidada, cada vez menos refletida, especialmente em termos orçamentários. Então, a cada ano, a questão da educação de jovens e adultos, ela perde força orçamentária no orçamento da União, e vocês vão observar que no Plano Nacional de Educação, na proposta do governo federal, não existe um centavo destinado exclusivamente para a educação de jovens e adultos. Então, eu quero fazer uma apresentação rápida sobre o que é a campanha, como a gente se organiza, para depois a gente entrar nesse tema que para nós é um tema fundamental. Como a gente pode fazer com que a educação de jovens e adultos de fato se torne uma prioridade do novo Plano Nacional de Educação, não seja só uma intenção, mas se torne uma prioridade efetiva, e para isso é preciso orçamento, é preciso construção política, é preciso uma boa reflexão. Bom, eu vou fazer acho que é melhor ficar de pé aqui. Gente, é grande esse negócio aqui, eu não estou acostumado com tanta tecnologia.
Eu vou ficar de pé. Aqui tem na frente, né? E aí eu vou apresentando. Quando chegar na parte dos dados, eu vou priorizar aqui a do lado esquerdo para mostrar para vocês um pouco dos números de educação de jovens e adultos, né, dentro do orçamento do novo Plano Nacional de Educação. Bom, a primeira parte da apresentação que eu vou fazer aqui é sobre a campanha e como nós nos organizamos, né? Boa parte dessa boa relação que a gente constrói com alguns fóruns de EJA espalhados pelos estados brasileiros, né? Ela se deu através de um curso de gestão que ocorreu ano passado, em que eu tive contato com vários fóruns de EJA, conheci vários de vocês, e aí também que vocês começaram a sensibilizar nesse curso de gestão também a campanha sobre a importância da educação de jovens e adultos de forma mais precisa. Nós, obviamente, sempre defendemos a educação de jovens e adultos, mas a gente não tinha clareza sobre aquilo que vocês constroem. E dentro do PNE tem até uma história bem bonita, que a gente faz uma série de emendas, e aí depois, né, especialmente pelos fóruns do Sudeste, a gente altera as nossas emendas ao PNE porque elas tinham alguns erros que vocês apontaram para nós. Então aqui eu quero deixar bem claro que é uma conversa aberta com vocês. Educação de jovens e adultos não é algo que a gente tem muita profundidade na campanha, mas a gente quer construir isso, até porque cada vez mais a gente percebe que ela tem sido menos tratada como prioridade pelos governos brasileiros, especialmente pelo governo federal. Bom, aqui o que é a campanha, né? Eu acho que toda vez que a gente começa a conversar é preciso que a gente inicie exatamente do começo. Uma frase um pouco do Vicente Mateus, né, ex-presidente do Corinthians, né, iniciar do começo, mas de fato é preciso que vocês conheçam o que é a campanha, né? A campanha, ela se organiza como uma rede, é uma rede com todas as características de uma rede, então é uma rede espontânea. O nosso principal veículo de comunicação interna é uma lista de e-mails. Alguns de vocês participam dessa lista, né? Pessoal do Amapá, de São Paulo, de Minas. A lista é aberta, então quem quiser participar, no final da apresentação eu vou deixar aí os endereços, vocês podem entrar em contato para participar dessa lista. E hoje nós temos mais de 200 entidades. Na verdade, na luta pelo PNE, a gente já calcula que alcança 400 entidades, por meio do movimento PNE para Valer. O Ceará, né, é um dos estados que mais tem mobilização nessa luta pelo PNE para Valer, mas nosso Comitê de Minas está muito forte, o de São Paulo, então é um processo que a gente está construindo de forma bastante espontânea e é uma lista aberta. Então a gente deve estar hoje, a nossa última tabulação são 200 entidades, mas a gente deve estar em torno de 400 entidades já mobilizadas e articuladas pela campanha. Como a campanha se organiza? Nós temos um comitê diretivo, que é um comitê diretivo efetivamente plural, que tem desde a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, passando pela Undime, que são os gestores municipais de educação, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o maior movimento social do mundo, chegando até a Fundação Abrinq. Então, quer dizer, é uma mesa de 10 entidades que de fato são diferentes, pensam de forma diferente, mas dentro da campanha seguem uma mesma linha, seguem uma linha de consenso. Eu não diria consenso, mas uma concertação de posições. E nós temos nos estados os comitês regionais. São 22 comitês regionais, como vocês podem observar. Falta comitês, né, ou representantes no Acre, no Amapá, em Roraima, em Rondônia e em Goiás. A gente considera, quando a gente tem um contato forte dentro de um estado, e esse estado participa do nosso encontro nacional, nosso último encontro nacional foi em agosto, a gente considera que a gente começa a ter uma representação dentro desses comitês regionais, e último contato foi o estado do Amapá, né? Eu estive lá e depois o grupo do Amapá foi até o nosso encontro regional, no encontro nacional, melhor dizendo. Quais são as principais conquistas da campanha? A nossa principal conquista foi a nossa incidência no Fundeb. Basicamente nós lutamos pela complementação da União ao fundo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas Minas Gerais e Paraná, a partir de 2012, começam a receber complementação ao Fundeb, que é um dado interessantíssimo, né? E depois até eu posso explicar para vocês, né? Significa que Minas Gerais e Paraná, por fazerem renúncia fiscal, significa isso, por instalarem empresas dentro dos seus estados sem cobrar impostos,
eles conseguem garantir maior empregabilidade, mas perdem a arrecadação de impostos. Então eles não financiam direitos sociais. No curto prazo resolve o problema do emprego. No longo prazo cria um enorme problema, porque inclusive uma população que não tem acesso à educação não consegue ser plena no mundo do trabalho, quer dizer, ela tem dificuldade de acessar bons empregos, né? E o futuro é o emprego de qualidade, é o emprego baseado no conhecimento, né? Isso em termos econômicos. Então, a nossa principal conquista no Fundeb foi a inclusão das creches, foi a complementação da União ao Fundeb, e aí eu queria fazer aqui ressaltar aqui para vocês, eu sempre falo isso toda vez que eu encontro com um grupo de EJA. Nós tivemos muita dificuldade na tramitação do Fundeb de ter uma ponte com os movimentos de EJA. E com isso, a gente, inicialmente, a trava de matrículas hoje é em 15% do total do fundo, mas ela era em 5%, a gente conseguiu aumentar para 15%. Só que a gente não conseguiu o principal, que é a isonomia de EJA em relação às outras etapas. Então esse ponto é um ponto que a gente precisa, inclusive, dar tempo de corrigir no Fundeb, porque é uma alteração razoavelmente simples, porque é a alteração de uma lei ordinária, que é 11.494, mas, infelizmente, a falta dessa ponte mais próxima, né? Enquanto a gente conseguia mobilizar a educação infantil, e todo dia tinha gente da educação infantil lá junto conosco, em relação à EJA foi muito difícil. Eu acho que aí também a gente precisa estabelecer canais, também parte de nós, da campanha de estabelecimento desses canais, mas a gente não conseguiu ter essa conquista da isonomia de EJA em relação às demais etapas. E hoje, gente, EJA, eu participo de encontro no Brasil inteiro com vários gestores. Hoje, EJA tem sido tratado por alguns gestores municipais irresponsáveis como captação de recurso para as demais etapas. Então, EJA, além de não ter isonomia, ela serve como uma estratégia de captação de recursos para as demais etapas, para melhorar o custo aluno das demais etapas, né? E modalidades de educação, né? Sendo que EJA é uma modalidade. Então a gente tem um problema grave aí para enfrentar.